Irmãos, a mensagem de hoje, o título é uma pergunta: o que move o coração missionário? O que move o coração de um servo de Deus? O que move o coração do crente? O que move o nosso coração? Você já parou para pensar o que te faz ser cristão? Você já parou para pensar o que te move em direção a Deus? O que te move em direção à fé? Mesmo vivendo num mundo onde tudo é contrário àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós cremos, àquilo que pregamos, àquilo que falamos, o que faz o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, prosseguir e ir adiante? O que movia o coração de Paulo? O que fazia com que Paulo não amasse mais a própria vida? O que fazia com que o apóstolo Paulo desejasse tanto a sua própria morte? O que fazia com que esse homem não tivesse mais a sua vida preciosa para ele mesmo? O que deve mover o coração de um homem? O que fazia com que Paulo desse a própria vida pelo Evangelho? Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, é o que fazia o apóstolo Paulo se mover, da forma como que ele se movia, era a certeza do céu. A Bíblia diz que Deus havia levado Paulo ao terceiro céu. Deus havia mostrado o céu para Paulo. Deus havia mostrado o paraíso para Paulo. Irmãos, e quem contempla o céu, ele jamais se embaraça com as coisas desta vida. O que faz um homem de Deus entregar a sua própria vida? O que faz um homem de Deus deixar a sua família, deixar os seus filhos, deixar a sua casa, deixar a sua condição financeira, deixar o seu diploma e sair pelo mundo afora anunciando o Evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, o que move o coração de um missionário é a certeza de que existe céu, de que existe vida e que um dia ele estará juntamente com o Senhor, habitando com Deus por toda a eternidade. É isso que precisa mover o nosso coração. Quando o nosso coração for movido pela esperança da vida eterna, pela promessa da vida eterna, nós passaremos a ter uma vida diferente aqui no mundo. Nós não nos prenderemos mais ao mundo, nós não criaremos mais raízes no mundo, nós teremos a nossa visão, o nosso coração totalmente voltado para a nossa vida celestial. Irmãos, por que as pessoas não valorizam a eternidade? Porque elas têm amado muito o presente século, elas têm amado muito a presente vida. E quando eu tenho convicção do céu, Paulo disse, irmãos, o que importa, o que vai acontecer com esse tabernáculo? Ele disse: olha, sabemos que se a nossa casa terrestre, se o nosso corpo ele tombar, se o nosso corpo descer à sepultura, se o nosso corpo for comido de bicho, irmãos, o que importa? Se nós sabemos o que nos espera é a eternidade, o que nos espera é a vida eterna. Eu quero te dizer uma coisa: querendo você ou não ouvir, você um dia passará pela morte, você enfrentará a morte. Esse corpo que você tem, um dia ele vai tombar, ele vai perecer, ele vai ser comido de bicho.
saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Irmãos, a nossa carne vai tombar. Isso aqui é apenas uma casca para o espírito, para uma alma que é imortal e que vai permanecer por toda a eternidade. Como é que você está tratando de sua eternidade? Como é que você está tratando de sua alma? A vaidade do mundo atual se preocupa apenas com a estética. É lipoaspiração, são cirurgias e mais cirurgias, e as almas enfermas, e as almas condenadas, e as almas totalmente entregues à escravidão. E o que faz o homem abandonar tudo? Certeza do céu. É para lá que nós iremos após a morte. E não existe nada neste mundo que se compare à vida eterna. Romanos 8,18, Paulo diz: eu tenho absoluta certeza que as coisas deste tempo presente, que o sofrimento desse tempo presente, não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 1 Coríntios 2,9, ele diz: o que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, não ouviu e nunca subiu a mente do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Salmo 39, Davi, na flor da idade, no poder, cheio de riqueza, de bens, ele faz uma oração e ele pede: Deus, dá-me a conhecer o meu fim e qual a longura dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Para que tanto orgulho? Para que tanta soberba? Todos nós vamos tombar. Esse corpo é um tabernáculo caído, um dia ele vai perecer. E nós precisamos ansiar por sermos aspirados, revestidos de uma nova glória. E o apóstolo Paulo, ele sabia que enquanto presente no corpo, ausente de Cristo. E quando estivermos aqui, um relacionamento imperfeito, 1 João capítulo 3, versículo 2, João diz: olha, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Você quer mais alguma coisa para você viver para Cristo? Você quer mais alguma coisa para você desapegar deste mundo de vaidade? Filipenses 1:21, Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Como é que nós estamos levando essa vida que Deus nos deu? Mas o que move o coração de uma mulher, de um homem de Deus? E com certeza do céu. Richard Baxter, ele dizia: o céu pagará qualquer prejuízo que nós tivermos para tê-lo. O céu pagará. O céu vai pagar. Você está sofrendo, está difícil, está doendo? O céu pagará. Eu que já disse aqui, vou repetir: 1 minuto no céu vai fazer você esquecer todo o sofrimento que você teve na terra. Basta 1 minuto na presença de Deus. Mas o que move o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Não vai passar. Está sofrendo? Vai passar. Você está muito feliz? Vai passar. Um dia o nosso tabernáculo, essa casa terrestre, ela vai cair, ela vai tombar. Mas o apóstolo Paulo disse: tomara que nós sejamos achados vestidos e não nus. Tomara que já estejamos vestidos de vestes de justiça. Tomara que já estejamos vestidos de salvação. Porque aí nós não desceremos ao inferno, nós seremos revestidos para a glória de Deus. Mas o que move o teu coração? Qual é o teu interesse em seguir a Deus? Apenas coisas passageiras? E não somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós estamos aqui apenas por interesses, apenas por
Somos tão tolos. Eu conversava com o Bida esses dias na casa dele. Ele disse: Bida, é só esses momentos que nos faz refletir quem somos. É só esses momentos em que nós passamos pelo vale da sombra da morte e que mostra como a nossa vida é um vapor, uma neblina, como ela passa. E como precisamos mudar o nosso foco, mudar os nossos olhos. Nós precisamos aspirar o céu. Nós precisamos entender que o céu é mais precioso do que qualquer coisa, até mesmo da nossa própria vida. Mas o que fazia o coração de Paulo, o coração de um homem de Deus, ser um coração missionário, mover em direção a Deus? Irmãos, não era apenas o céu. Paulo tinha um desejo de agradar a Cristo. Paulo tinha uma preocupação em agradar a Cristo. Paulo sabia que um dia ele iria comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta da sua própria vida. Ele sabia que um dia ele estaria face a face com o Cordeiro de Deus. Ele sabia que ele estaria um dia face a face diante de Cristo lá no céu. E como nós precisamos nos preocupar em agradar a Cristo, como nós precisamos nos preocupar com os mínimos detalhes. Irmãos, a Bíblia fala na questão do comparecer, não é simplesmente aparecer, é desnudar. A palavra comparecer no grego quer dizer que Deus vai revelar quem somos. Por isso Paulo tinha um zelo. Paulo diz: olha, o que importa não são as minhas ações. Eu posso até agir correto, mas Deus vai julgar até os meus sentimentos. Deus vai julgar as minhas intenções. Deus vai julgar a minha motivação. E eu preciso agradá-lo em tudo. Talvez você não saiba, mas os segredos do coração do homem serão revelados naquele dia. E nós não seremos julgados apenas pelo que fizemos. Seremos julgados também pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pela motivação. Irmãos, se nós estamos aqui em busca de solução, nós seremos julgados naquele dia. Se estamos aqui apenas para aparecer, nós seremos julgados naquele dia. Se eu prego o evangelho apenas para ficar famoso, eu serei julgado naquele dia, mesmo que eu não fale para ninguém, porque o Deus que sonda e conhece os corações e que conhece a mente do homem, é Ele que vai nos julgar naquele dia. E por que nós precisamos mover o nosso coração dessa forma? Nós temos que em tudo tentar agradar a Cristo. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Temos vivido para a glória de Deus. As nossas ações, as nossas atitudes são para a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus ou para a nossa glória? Irmãos, eu fico triste quando eu vejo motivações erradas. E nós temos muitas congregações em que as pessoas querem cargos, elas querem gravar CDs, elas querem ficar famosas. Irmãos, Deus vai julgar a intenção do nosso coração. Ele vai desnudar diante de todo mundo para que todos saibam quem somos. Então Paulo queria ser agradável a Cristo. Paulo queria agradar a Deus quando ninguém estava vendo. E talvez seja esse um dos grandes problemas dos nossos dias. Agradar a Cristo no quarto, agradar a Cristo diante da TV, agradar a Cristo diante do celular, diante da internet, agradar a Cristo em um lugar onde ninguém sabe quem você é. E nós, no dia, nós seremos julgados. E a preocupação de Paulo era que ele fosse agradável a Cristo. Era agradar a Cristo em tudo. Tudo que você faz, você tem agradado a Cristo. A sua vida agrada a Cristo. Os seus negócios agradam a Cristo. Sua vida agrada a Cristo. Tudo que você faz agrada a Cristo. Era a preocupação de Paulo. Não era só ir para o céu, era agradar a Cristo aqui na terra. Era ser cristão aqui na terra. Era viver a vida eterna aqui na terra. Era ser um homem diferente aqui na terra. Irmãos, é necessário levantar uma igreja que queira agradar a Cristo. Jesus está de olho em nós, nos mínimos detalhes. Aquilo que muitas vezes nós falamos, não tem nada a ver. Deus está de olho. Muitas pessoas estão negando Cristo, desagradando Cristo por conta de míseros reais. E a preocupação de Paulo é: preciso agradá-lo em todas as situações. Eu preciso agradá-lo em todos os lugares. Tudo que eu fizer precisa ser para
sacrifício que Deus suspirava de prazer. O que move o seu coração? Seu coração se move em agradar a Deus em tudo. Esses dias em que somos desafiados, irmãos, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Esses dias em que somos desafiados a dar exemplo em tudo. Irmãos, não seja pedra de tropeço para ninguém. Não seja pedra de escândalo. Jesus, Ele conhece tudo. Cuidado com as maquinações, cuidado com os sentimentos. Deus vai julgar tudo que está oculto. Jesus vai julgar o segredo dos homens, aquilo que ninguém sabe, Ele sabe. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe penetras os meus pensamentos. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. A palavra ainda não chegou na minha boca, tu sabes, e mesmo que ela não chegue à boca, Deus sabe o sentimento. Senhor, a luz e as trevas do Senhor é a mesma coisa. Meu irmão, que haja um temor saudável no nosso coração. É isso que movia Paulo, um respeito por Cristo. O que você assiste agrada a Cristo. As suas conversas agradam a Cristo. Suas amizades agradam a Cristo. Pessoas que não estão dispostas a renunciar a nada. Pessoas que não estão dispostas a renunciar a coisa alguma. Pessoas que acham que eu nasci assim e vou morrer assim. Mas eu quero dizer, se você morrer assim, você não vai para o céu. Irmãos, o céu é sério, a porta é estreita. E nós precisamos mover o nosso coração em direção ao céu. Nós precisamos mover o nosso coração em preocupação em agradar a Cristo. Mas o que movia o coração de Paulo? O amor que constrange. Ele disse: o amor de Cristo, ele me constrange. Eu era blasfemo, eu era perseguidor, e Jesus me amou ainda quando eu era pecador. Jesus se interessou por mim ainda quando eu perseguia a sua igreja, quando eu fazia o mal. Irmão, se o amor de Jesus não nos constranger, mas nada nessa vida vai constranger. Não era o amor de Paulo por Cristo que o constrangia, era o amor de Cristo por Paulo, porque Paulo diz: eu sou o mais miserável de todos os pecadores. O bem que eu quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Como é que não constrange o amor de um Deus santo como esse? Um Deus que conhece todos os meus e os teus defeitos. Um Deus que conhece a nossa vida por dentro e por fora, e mesmo assim continua nos dando a oportunidade, continua nos amando, e a Bíblia diz que é essa bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Você já parou para pensar em você? E mesmo assim Deus te amar. Isso constrangia Paulo, mas era um constrangimento que o movia ao serviço, a trabalhar por Cristo. Está faltando, irmãos, essa consciência em nós, de sabermos quem somos, de sabermos que a nossa natureza é caída, e que nós desagradamos a Deus, e que nós não fazemos aquilo que lhe agrada, mas esse Deus nos amou a ponto de abrir mão da sua glória, desceu, Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Não foi os judeus, não foi ninguém que matou Jesus, foi os nossos pecados que o levaram para o madeiro. Como pode me amar? E era isso que constrangia Paulo. Como é que Jesus pode me amar? Isso era a força que movia o coração de Paulo. Cristo me ama, Ele me ama. Eu não sou digno do amor dEle, eu não mereço, mas Ele me ama. Isso fazia Paulo trabalhar. Isso fazia Paulo se mover. Esse amor levou Cristo a morrer na cruz pelos pecadores. E por que então Cristo morreu? Ele morreu para que vivêssemos por meio dele. 1 João 4,9: Deus enviou seu Filho amado para morrer na cruz, para que nós vivêssemos por meio dele. Ou seja, sem ele não há vida, sem ele não há alegria, sem ele não há paz, sem ele não há existência. Por que Cristo morreu? Para que vivêssemos com Ele. 1 Tessalonicenses 5,10: Cristo morreu não para que vivamos separados dEle, mas para que vivamos com Ele, unidos com Ele.
aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Jesus morreu para nos dar uma nova vida. Jesus morreu para que aquele que esteja nele seja uma nova criatura, para que as coisas velhas se passem, eis que tudo se faça novo. Jesus não morreu para você continuar vivendo da mesma forma. Jesus morreu para te dar uma outra vida. Não tem sentido em morrer para continuar vivendo no pecado. Não tem sentido. Não tem sentido Jesus morrer e eu continuar sendo trapaceiro. Não. Ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou entre os mortos, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para isso que Jesus morreu. Esse objetivo já cumpriu na sua vida. Você está vivendo ou você está usando a sua vida apenas para você mesmo? Você se preocupa com as coisas espirituais, você se preocupa em agradar a Cristo, você se preocupa em ir para o céu, você tem esse amor que constrange no seu coração. E Paulo deu um conselho, ele disse assim: olha, não olhemos mais Jesus segundo a carne. E eu fiquei perguntando: o que é olhar Jesus segundo a carne? Eu entendi. Não olhe para Jesus como os carnais olham, não olhe para